Prontos, neste vídeo aqui vamos nos debater sobre alguns limites, simples, hein? Com indeterminações, claro. Vamos supor que eu tenho limite quando x tende para 2 de x² menos 5x mais 6 sobre x menos 3. Se fores a analisar isto, e se fizeres, portanto, a substituição de x por 2, em baixo é fácil, em denominador, aliás, é fácil de notar que tens 0. Sim. Em numerador ficas com 2 ao quadrado, que é 4, 4 mais 6 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Quer dizer, tens aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. A ideia é fatorizares, não é? Aqui este numerador. Porque o denominador já é um polinómio de primeiro grau. Repara, tu no numerador tens uma função que é uma chamada função quadrática, percebes? Esta função que está ali no numerador, que eu vou designar por g de x, é uma função que tem esta forma: ax² mais bx mais c, onde eu estou a supor que este A é diferente de 0, tenho mesmo que supor, porque se o A fosse igual a 0, isto a reduzir, exato, é precisamente isso, é isso mesmo. E claro, o B e o C agora podem ser quaisquer, a pertencer a R. O gráfico de uma função destas é sempre uma parábola. Sempre, mas mesmo sempre, uma parábola. Quer dizer, essa parábola pode ser uma coisa assim, neste caso, esta função quadrática não tinha zeros, porque não tocava o eixo de x. Pode ser uma coisa assim. Aqui até tinha 2 zeros, não é? Mas a concavidade já está ao contrário. Ou poderia, digamos, ter uma coisa, se ponhamos assim, não é? Só tocar uma vez, não é? Quer dizer, quem manda, vá lá, como vocês dizem, o osso, não é? O osso das concavidades, vá lá. Quem manda aqui na concavidade é o A. O A. Quando o A é positivo, a concavidade é sempre assim. Quando o A é negativo, é sempre assim, claro. Agora aqui há uma outra coisa importante na parábola, que é, digamos, este ponto de viragem aqui, que é o vértice, estás a ver? Digamos que a parábola é sempre simétrica, percebes? Sim. Relativamente a este eixo de simetria que contém o vértice. Mas por agora não te interessa o vértice, a ser o tempo. E quando aparecer alguma coisa ligada a isso, a gente fala sobre o vértice. Hoje interessa, talvez mais, saberes um pouco como funciona, portanto, este gráfico e como calcular os zeros. Mas o cálculo dos zeros também não é difícil. Vocês fazem isso através de uma fórmula chamada a fórmula resolvente. Que deves saber, não é? Que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Ora bem, se isto estiver aqui dentro da raiz, que em muitos livros aparece isto como delta, sabes? Chama-se mesmo delta. Se este delta for positivo, então de certeza absoluta que vais apanhar duas raízes, certo? Porque vais apanhar aqui duas raízes. Se o delta for igual a 0, isto aqui fica 0, né? Ficas com mais ou menos a raiz de 0, que é 0, e a raiz reduz-se apenas a menos b sobre 2a. Certo? Quer dizer, quando o delta é maior que 0, eu posso dizer então que tenho aqui duas raízes, digamos x1 e x2. Quando o delta é igual a 0, eu posso dizer que só tenho uma raiz, vamos dizer x1. É para x1, porque se eu puser x dá a impressão que é variável e a raiz é mesmo um número. Se eu disser delta menor que 0, delta menor que 0, não há, quer dizer, tu não dá, vamos dizer isso mesmo, porque não consegues, digamos, ter um número que levantado ao quadrado dê um número negativo. No fim do curso do 12º ano vais dar isso. Realmente eles existem. São os chamados números imaginários, complexos, percebes? Sim. Prontos, mas agora neste campo aqui, nós estamos no campo dos números complexos, portanto aqui não tem zeros, percebes? Ora bem, aqui há uma coisa agora importante. Quando uma função deste género tem zeros, tu podes decompô-la, percebes? Vamos supor que tem dois zeros, x1 e x2. Então ela pode ser decomponível como? Ela é sempre igual a A, este A, x menos x1, que multiplica por x menos x2. Estão-me a fazer entender? Então, se por acaso só tiver um zero,
digamos x1, ela também é decomponível e é da forma a x menos x1 que multiplica por x menos x2. X menos x2, desculpa, x menos x1 novamente. Cometi aqui exato, cometi aqui, portanto, um lapso. É assim. Isto aqui é quando tem duas raízes, aqui quando tem uma. Claro, quando não tem raízes, digamos que esta função quadrática tem um caráter extremamente forte, gosto de falar assim, e não se deixa de compor. Estão-me a fazer entender? Então, ora bem, tu aqui, então, na procura de levantares esta indeterminação, podes fatorizar aqui esta função quadrática. Podes ir à fórmula resolvente e calcular os zeros. Se fores calcular os zeros, x é igual a menos b, que é 5, mais ou menos 25, que é b ao quadrado, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24. Isto é fácil. Sobre 2a, que é 2, não é? Ou seja, isto vai ser o mesmo que ter 5 mais ou menos a raiz de 1. Raiz de 25 menos 24 dá 1, não é? Que é 1 sobre 2. O que é o mesmo que teres, não é? 5 mais 1 sobre 2, não é? 5 menos 1 sobre 2, não é? 5 mais 1 é 6, sobre 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4, sobre 2 dá 2, não é? E tal e qual como eu te tinha dito outra vez, repara, tens aqui 3 mais 2, não é? Está aqui a menos 5, é o simétrico, lembras-te? E se fizeres o produto, o 3 vezes 2, não é? Aparece aqui o 6, tal e qual como eu tinha dito outra vez. Estás-te a lembrar, não é? Sim. Então, já de posse agora dos zeros, que um deles é 3 e o outro é 2, então isto vai querer dizer que isto é o mesmo que teres então o limite quando x tende para 2 e esta função que aqui está vai ser decomponível desta forma, não é? Porque temos 2 zeros. Mas tu repara, aqui não tens problemas com o a, porque o a aqui é 1. Então, isto há de ficar x menos 3 desta raiz, x menos 2 da outra raiz, sobre x menos 3. Neste momento, podes cancelar este, e quando x tende para 2, 2 menos 2 dá 0. Era o limite, não é? Tinhas uma outra alternativa, se quisesses, para fatorizar aqui esta função quadrática. Como sabes que x igual a 2 é uma raiz, a raiz quer dizer 0, quer dizer que anula a função quadrática. Substituís aqui o x por 2 dá-te 0. Também podes aplicar a regra do Ruffini, ninguém te proíbe. E eu vou mesmo aplicá-la para ver como funciona. Então, a aplicar a regra do Ruffini, colocaria aqui 1, menos 5 e 6. E agora colocaria aqui a raiz, que já sei de antemão que é 2, porque anula. É colocar aqui a raiz 2, isto há de ser 1 vezes 2 dá 2. Estás a seguir, este cai, né? Primeiro. Depois multiplica, 1 vezes 2 dá 2. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Somou e tens o resultado aqui de 0, né? Então isto quer dizer que, portanto, a função que eu te dei tem esta raiz, há de ser o mesmo que ter x menos 2, né? Que multiplica aqui baixa 1 grau, é x menos 3. Tal e qual como ali apareceu. Igualzinho. Percebeste tudo aqui, não é? Então agora vamos a um segundo caso, que é teres, por exemplo, o limite quando x tende, por exemplo, para 3, a raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Estamos só a consolidar, percebes? Algumas coisas que vimos anteriormente. Como vês aqui, também tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, não é? Exato. 0 sobre 0. E então aqui o que tu queres é outra vez, quer dizer, arranjares alguma coisa para poder cancelar. Então, normalmente, quando aparecem raízes, o que tu fazes é isto através do conjugado. Então, tens de te recordar que o conjugado da raiz de A mais B é precisamente a raiz de A menos B, porque isto depois no produto
vais apanhar, digamos, uma diferença de quadrados, digamos x mais y, que multiplica por x menos y, o que te vai dar x quadrado menos y ao quadrado, não é? Quer dizer, o produto aqui deste por este é fácil de ver que daria raiz de a ao quadrado, não era? Sim. Menos b ao quadrado, e a raiz desaparecia, ficavas com a menos b ao quadrado. Portanto, é o que eu vou fazer aqui, isto é o mesmo que limite, quando x tende para 3, vou multiplicar tudo, percebes, pelo conjugado, ou seja, raiz de x menos raiz de 3, que multiplica por raiz de x mais raiz de 3, exato, sobre x menos 3, né? Que multiplica por raiz de x novamente, mais raiz de 3, porque não posso alterar nada. De posse disto, tu já sabes que neste momento o que tens em cima é uma diferença de 2 quadrados. Então vais ficar com o limite, quando x tende para 3, né? Sim. De raiz de x, ainda estou a fazer devagar, ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado, como estás a ver, sobre x menos 3, não é? Que multiplica por raiz de x mais raiz de 3. Tudo bem até aqui. Então, isto é o mesmo ainda que ter, limite, quando x tende para 3, não é? De x menos 3. E aqui em baixo vais apanhar x menos 3, que multiplica por raiz de x mais raiz de 3, certo? Como estás a ver, este cancela com este, né? Isto é o mesmo que ter limite, quando x tende para 3, né? De 1 sobre raiz de x mais a raiz de 3, a substituição, portanto, por 3 vai-te dar 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 3 dá 1 sobre 2 raiz de 3. Se não gostares de teres as raízes em denominador, por consolidação, podes multiplicar tudo pelo raiz de 3. Chama-se a isto racionalizar o denominador. Ou seja, irias ficar com raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 que multiplica por raiz de 3. Ou seja, ficarias com raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá-te raiz de 3 ao quadrado. O quadrado vai, digamos, cancelar com o índice da raiz. Ficas apenas com 3. 3 vezes 2 dá 6. Esse seria, portanto, o limite procurado. Tudo bem até aqui. Sim. Também vimos um caso em que te aparecia um caso de infinito menos infinito. Mas aqui era o caso, por exemplo, quando x tende para mais infinito, de teres x ao quadrado menos x. É um outro tipo de indeterminação, não é? Infinito menos infinito. Estás a seguir, não estás? Então, neste caso, o que deves fazer é colocar o x do maior expoente em evidência. Vais ficar com o limite, quando x tende para mais infinito, assim sem grande preocupação, o x do maior expoente é x quadrado, portanto aqui terá que ficar 1. Não penses muito, colocas este x aqui e o x quadrado por baixo, portanto está tudo bem, porque este a multiplicar ficaria só com x. Agora calmamente fazes as contas, isto vai estar ao limite, quando x tende para mais infinito, né? X quadrado, 1 menos, repara que aqui está x levantado a 1, portanto ficavas com a mesma base, subtraídos os expoentes, ficarias com 1 sobre x, certo? Exato, e quando x tende para mais infinito, ficarias aqui com mais infinito, não é? Daqui, neste x ao quadrado, não é? E aqui ficarias com 1 menos 1 sobre mais infinito, que esse mais infinito é um número muito grande, não é? Aproxima-se de 0, quer dizer, isto aqui aproximar-se-ia de 1 porque era 1 menos 0, o que dava, portanto, este limite facilmente mais infinito. Tudo bem até aqui. Depois então vimos uma coisa também, que é o caso de infinito sobre infinito, que era o caso de termos limite, quando x tende para mais infinito, vamos supor, mais infinito, de x quadrado mais x sobre, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5x. Aqui o que deves fazer, há várias técnicas para fazer isto, mas pronto, o que deves fazer é colocar o x do maior expoente sempre em evidência, neste caso de tudo, quer dizer, o x do maior expoente englobando o numerador e o denominador. Os dois iguais. São os dois iguais, portanto, vou colocar x quadrado na evidência. Mais fácil. Ou seja, x, quando x tende para mais infinito, colocas o x quadrado em evidência, aqui ficas com 1 mais x sobre x quadrado.
Aqui ficas com x quadrado, vais ficar com 2 mais 5 sobre 5x, desculpa, sobre x quadrado. O que é o mesmo que ter, este x quadrado já não estão aqui a fazer nada, limite quando x tende para mais infinito, de 1 mais x sobre x quadrado é 1 sobre x, certo? E aqui ficas com 2 mais 5 sobre x, não é? Ora, quando x tende para mais infinito, repara que ficas aqui com 1 sobre mais infinito, não ficas? Sim. Que é 0. Exato. Então vais ficar com 1, mais 0 dá 1. E aqui ficas com 2 mais 0 na mesma, quer dizer, vais ficar com 2, não é? Tudo bem até aqui. Também podias utilizar uma outra técnica que era aproximar, quer dizer, e pode-se fazer isso, dos x de maior expoente. Quer dizer, o limite, quando x tende para mais infinito, neste caso, de infinito sobre infinito, de x quadrado mais x sobre 2x quadrado mais 5x, quer dizer, quando os números são mesmo muito grandes, eu não estou a falar num milhão, estou a falar, imagina assim uma coisa que eu também não sou capaz de imaginar. Coisa brutal. Brutal mesmo. Infinito. Numa coisa mesmo brutal, este x e este 5x vão ter muito pouca influência perante o x quadrado. O x quadrado vai tomar valores, quer dizer, muito maiores, mas mesmo muito maiores. Sim. Quer dizer, quem que vai aqui comandar, digamos, o pelotão das corridas, se assim se puder chamar, é, digamos, os x e os maiores expoentes. Exato. Então isto é a mesma coisa que tens o limite, percebes? Quando x tende para mais infinito, de x quadrado sobre 2x quadrado. Isto cancela com este limite a 1/2, mas logo descaradamente, não é? Sem grandes artifícios estar a pôr em evidência, não é? Claro, se tivesse um limite de x ao cubo mais x sobre x ao quadrado mais 5, por exemplo, quando x tende para mais infinito, e optando por esta segunda opção, quem comandaria isto no numerador seria o x ao cubo, exato, x ao cubo, e no denominador seria o x quadrado. Ora, x ao cubo sobre x quadrado dá precisamente x, não é? E o limite de x, quando x tende para mais infinito, dá precisamente mais infinito. Fiz-me entender, não fiz? Sim. Isto aqui é, digamos, o início das interminações, percebes? Então, este vídeo fica por aqui e eu